Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Agora sim, vamos partir para o desenvolvimento do nosso primeiro componente da página de feed. Então, voltando aqui no Figma, nós vamos implementar o nosso card profile, né? O nosso card aqui com as informações do usuário que está logado, trazendo também aqui suas estatísticas aqui em relação à quantidade de posts, seguidores e quantos usuários ele está seguindo, ok? Vamos lá. Bom, para isso, vamos começar implementando logo o componente e aí a gente vai nessa abordagem top-down, né? Do componente até o serviço. Então, vamos aqui em Features, nós já organizamos na aula passada, né? Nossos componentes aqui relacionados ao recurso users. Então vamos expandir aqui components e eu vou criar um novo arquivo aqui, eu vou chamar de user profile card ou vou chamar só de profile card.tsx. Beleza? Vamos ajustar aqui o nome do componente, profile card. E aí eu vou pegar logo aqui a estrutura do componente, tá? O JSX com as estilizações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra gente avançar. Como eu falei pra vocês, eu não vou mais me ater aqui a detalhes de estrutura, JSX do componente, estilização com Tailwind, só onde realmente for necessário, onde eu precisar abordar alguma coisa ali que eu ainda não abordei, tá? Então deixa eu jogar aqui. E aí basicamente eu defini uma estrutura estática aqui de início. E a ideia é que nessa aula a gente adicione aqui uma lógica para poder trazer esses dados e renderizar lá na nossa página. E aí eu deixei intencionalmente aqui, ó, só um trecho aqui pra gente lembrar de chamar o avatar aqui, porque, vamos dar uma olhada aqui no nosso design, ó, a gente vai ter também aqui esse componente avatar sendo renderizado dentro do nosso profile card. Então já vamos fazer isso. Vamos chamar aqui o nosso user avatar. E aí veja que eu vou ter um erro aqui, porque eu preciso passar algumas coisas. Vamos lembrar do que a gente fez na aula passada. Vou pegar aqui o meu componente user avatar e veja que eu preciso passar aqui para ele, olha só, avatar URL, first name e last name, além do tamanho, né, o size. Vamos lá, esse profile card, ele vai renderizar dados do usuário que está logado. Só que o nosso contexto de autenticação, porque aí você pode pensar, é só chamar o useAuth e pegar, né, os dados do usuário logado. Não, né, isso não vai funcionar. Por quê? Porque o nosso contexto de autenticação, ele não traz aquelas estatísticas, né? Então a gente vai ter que bater em um outro endpoint aqui da API, vamos lá para a documentação, que é esse endpoint aqui, ó, users, o endpoint barra me, né? Então, vou pegar dados ali, meus próprios dados, né, do usuário que está logado. E aí sim, ele traz toda aquela estrutura que nós, inclusive, já tipamos lá no user domain. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos fazer essa chamada aqui à API. Inicialmente, eu vou fazer essa chamada direta aqui pelo componente, e aí depois a gente vai modularizando isso daqui. Nessa estrutura de hook, né, o view model do componente, chamando o service, que por sua vez chama lá o módulo de cliente HTTP. Bora lá. Eu quero buscar os dados do usuário que está logado assim que esse componente for carregado na tela, ou seja, assim que a página feed for acessada. Então, eu vou colocar isso dentro de um use effect, onde eu vou ter aqui uma função que vai fazer essa chamada API como dependência que eu vou passar o array vazio para essa função ser executada, né? O meu efeito aqui ser executado somente na montagem do componente. Deixa eu corrigir logo essa importação aqui do contexto de autenticação, a gente não vai usar, né? Bom, então aqui eu posso definir uma função assíncrona que vai fazer essa busca lá na API, eu vou chamar de fetch profile, então é uma função assíncrona que vai então fazer uma chamada à minha API, eu já vou usar aqui o nosso client HTTP, tá? Então HTTP, ponto, vou fazer um get, né? Vamos importar aqui, ponto .get, e aí nós podemos tipar aqui como um user domain, tá? A gente vai melhorar isso aqui, vamos criar um DTO. E o endpoint é aquele endpoint que nós vimos, né? O barra me, né? A gente precisa passar só o nome do endpoint. Aí, logicamente, isso aqui vai me devolver alguma coisa, então eu vou chamar de response data e vou esperar, né? Então, é uma operação assíncrona, await e beleza. Vamos definir aqui na verdade, a gente tem que chamar, né? Então, fetch profile. A gente chama aqui no final do use effect. Definimos a função e aqui a gente chama. Vamos definir um estado, né? Para esse componente, para guardar esses dados. Então, eu vou ter o meu estado, eu vou chamar de dados do usuário, né? Então, user data poderia ser profile data, né? Dados de perfil, enfim. Vou chamar user data. O set aqui, então, set user data. Na verdade, a gente nem vai precisar, porque nós não vamos setar os dados aqui do usuário, né? A gente vai só consumir, então eu posso deixar só o user data. E vamos aqui, então use state, inicialmente nulo. E aí a gente pode tipar, né, isso daqui. E aí para isso, vamos logo criar um DTO. Então vamos aqui em types, dentro da pastinha users. Já temos nosso tipo de domínio. Vamos criar aqui um user profile DTO.ts. E aí, provavelmente, eu não estou seguindo esse padrão aqui, eu não segui lá no auth, tá? Então deixa eu voltar aqui em auth, types, exatamente. Então coloquei auth-DTO, né? Vou renomear aqui só para manter o padrão. Auth DTO. Seguindo o camel case aqui, vamos atualizar as importações. Então vamos voltar aqui, deixa eu recolher essa pasta auth para não confundir, né? E vamos lá. Vamos criar então aqui o nosso, voltando aqui ó, no user profile DTO. Nosso DTO, né? Então export type user profile DTO. E aí basicamente esse DTO, ele vai ser o DTO que vai representar o retorno da API lá àquele endpoint ME, né? O me. E aí, bom, e basicamente vai ser toda essa estrutura aqui que o endpoint vai me retornar, só que eu não quero esse is following. Não faz sentido. O meu profile card vai representar dados do usuário que está logado. Então não faz sentido trabalhar com essa propriedade is following. Então eu não vou querer ela. Como é que eu faço para não precisar duplicar esse código aqui nesse caso, onde eu quero simplesmente pegar toda a estrutura, exceto um atributo ou um conjunto mínimo ali de atributos que eu não quero, de um tipo que eu já tenho definido? A gente pode fazer o seguinte, ó, aqui no TypeScript a gente tem um utilitário chamado omit,
Porque aí você pode dizer aqui, ó, no generics, de onde você quer derivar, de que tipo você quer derivar esse tipo que você está definindo. Então vai ser lá do meu user domain. E você pode passar aqui o que você não quer. E aí eu posso ver lá do meu user domain, eu não quero o isFollowing. Então eu vou informar aqui como string, tá? isFollowing. Que ele vai verificar se dentro desse user domain tem esse atributo isFollowing e vai omitir para mim. Então ele vai retornar para esse meu tipo, user profile DTO, todos os atributos do user domain, menos o que eu passar aqui. No caso, passei isFollowing. Então olha só, ele me retorna toda a estrutura, menos esse atributo isFollowing. Agora sim, já temos nosso DTO. Vamos voltar aqui no profile card. Eu vou dizer que aqui no useState, o estado aqui desse componente, ele vai ser do tipo user profile DTO, ou nulo, né? Ele vai começar como nulo. E no meu get aqui do client HTTP, ao invés de tipar o retorno como user domain, eu vou tipar como user profile DTO. Justamente essa é a ideia do DTO, né? E beleza, quando eu tiver esse response data aqui, eu simplesmente posso chamar o set do estado, e aí sim, eu disse que a gente não ia precisar, mas a gente vai precisar, lógico, para poder inicializar aqui esse estado, né? Mas depois a gente vai precisar mais dessa função set desse state aqui. Então, set user data, e aí vamos lá, set user data, passando esse response data, e já está tipado adequadamente em conformidade com o meu estado. User profile DTO, usado como tipo de retorno e como tipo do estado. Agora sim, ó, no meu avatar user, eu vou precisar passar então um avatar URL, que eu vou pegar de onde? Dos dados do meu usuário, então user data, do estado aqui, ó, do componente, ponto, avatar URL. Mesma coisa, first name, user data, ponto, first name, last name também, pegando do meu estado, user data. Show de bola. Faltou aqui a gente passar o size, aqui eu quero um LG, né, o maior tamanho aqui para esse avatar. Bom, prontinho, pessoal. Vamos ajustar aqui as importações não utilizadas, Alt Shift O. E beleza, vamos testar isso daqui, só que a gente tem que chamar na nossa página, né? Então vamos aqui em Pages, Feed Page. E aí dentro dessa section, eu vou chamar logo aqui, vou tirar esse H1 e vou chamar o meu Profile Card. Vamos ajustar as importações que não estão sendo utilizadas. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou precisar mais diretamente dentro de Feed Page pegar os dados do usuário autenticado. Então posso tirar a chamada alwho useAuth, ajustar as importações, Ctrl Shift O, Alt Shift O, né? E belezinha, vamos testar isso daqui. Vamos lá no navegador. E belezinha, gente, ó, tá aparecendo aqui, só que tá estático, né? Como eu falei, tá estático. Vamos corrigir isso daqui. Então aqui, ó, eu tenho um H3 que renderiza o nome do usuário logado. Então a gente vai pegar aqui do meu user data, né? Do estado do componente. Então user data.name. Esse span aqui é para informação relativa ao curso que o usuário faz, se for estudante, ou ao campus a qual ele participa, ou ao tipo de usuário, se é professor, se é técnico, enfim. Uma informação adicional aqui que vai aparecer abaixo do nome. Nesse caso aqui eu coloquei, ó, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, como um exemplo, tá bom? Então vejam que isso aqui vai ser dinâmico a depender do tipo do usuário. Vamos utilizar uma renderização condicional aqui, ó, para abrir chaves. E eu vou verificar justamente aqui dentro de user data, o role. Então, se esse atributo role for igual a student, vou usar um operador ternário, tá? Eu vou devolver um texto aqui usando template literals, porque eu vou fazer o seguinte. Se for student, então eu vou devolver, ó, estudante de, aí eu chamo curso. Então vamos interpolar aqui, ó, o user data.course. Se não for estudante, aí eu chamo o campus, né? Pode ser o campus. Então vou devolver aqui uma interpolação, começando com campus, aí eu chamo o atributo campus, user data.campus. Então Ctrl S. O que tem mais aqui, ó? As estatísticas, né? As quantidades aqui de posts e seguidores, né? Então vamos aqui. Em posts, o que a gente vai fazer, ó? Vamos aqui chamar nosso estado user data.states posts count, quantidade de posts. Vou até copiar isso daqui. Essa segunda estatística é para quantidade de pessoas que esse usuário está seguindo, então é o nosso following count. Depois seguidores, vai ser então o atributo followers count. Belezinha, já está totalmente dinâmico aqui o nosso componente. Vamos testar e, ok, não temos aqui os dados sendo carregados e isso era esperado, tá, gente? Porque vejam aqui na nossa documentação que esse endpoint me, ele é protegido, tá? Lógico, né? Você tem que estar logado para poder obter ali o seu perfil. A gente tem que enviar o token de autenticação. Como é que eu faço para enviar esse token de autenticação em todas as requisições a recursos protegidos, que é a maioria das requisições que a gente vai fazer a nossa API, e não precisar ficar configurando manualmente o token aqui e passando dentro aqui da chamada do meu cliente HTTP? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode automatizar isso daqui diretamente no módulo que dispara essas requisições, que é o nosso, vamos aqui em infra, deixa eu só recolher essas outras pastas, beleza. Vamos aqui em infra, HTTP client, e aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode criar uma função, aqui ó, function, que vai encapsular uma chamada fetch. Antes de enviar o fetch à API, ele vai verificar se tem algum token configurado no meu local storage. Se tiver, a gente inclui esse token no cabeçalho da requisição. Se não tiver, a gente manda o fetch sem o token. Então a ideia é, ao invés de, aqui nos meus métodos do objeto HTTP client, ao invés de chamar o fetch direto, eu chamo essa função que eu vou criar, que vai encapsular um fetch, e aí ela é quem vai decidir. Olha, se tiver token no local storage, o fetch ele vai com o token configurado no cabeçalho. Se não tiver, vai um fetch normal sem o token, né? Sem o campo de authorization. Beleza, então eu vou chamar essa função de fetch with, ela vai ser uma função
que vai retornar outra função, né? Então ela vai ser uma higher order function, né? Uma função de ordem superior. Quem já estudou programação funcional vai saber. Então, fetch with token. Onde é que eu consigo acessar o token? Eu tenho um storage lá da minha feature auth, ó, storage, token storage. Então eu consigo pegar o token aqui na funçãozinha get access token, que a gente tem configurado aqui no token storage. Beleza. Já vou adiantar, não é uma boa prática você misturar aqui essas dependências do seu módulo HTTP client, que é um módulo ali de infra, com um módulo de uma feature, de um recurso, beleza? Porque aí eu tô criando um autoacoplamento aqui entre um recurso ali, entre um módulo ali de um recurso específico com o meu módulo aqui de infra, que deve lidar somente com essa questão do envio das requisições, beleza? Mas em uma aula futura eu vou mostrar uma melhoria bem interessante pra gente fazer aqui, trabalhando com injeção de dependências, beleza? Mas, nesse caso aqui, né, como a nossa aplicação ainda tá bem simples, dá pra gente fazer dessa forma, e ainda assim vai ficar uma separação bacana aqui, né, entre os módulos, dá pra entender, vai ficar legível, mas fica esse adendo aqui, dá pra melhorar, principalmente utilizando aqui injeção de dependências. Vou criar aqui uma variável token, né, e vou chamar o nosso get access token, importado aqui, ó, lá do auth storages token storage, belezinha. Isso aqui vai me retornar o token ou nulo se não tiver token no meu local storage. E aí eu verifico. Então, se não tem token, o que a gente faz? A gente devolve um fetch normal. Então, esse fetch with token é o que eu vou chamar de fato aqui, ó, no lugar do fetch normal, beleza? Vamos ver aqui a assinatura desse método fetch, que é a API fetch padrão. Ó, ela recebe do tipo request info ou URL, recebe de forma opcional um init aqui com o tipo request init e devolve uma promise do tipo response. Então, a gente tem que tipar dessa mesma forma aqui o nosso fetch with token, para ele servir como um wrapper, né? Ele vai só repassar isso daqui e chamar o fetch de forma condicional, com ou sem o token. E aí retorna uma promise do tipo response. Então, beleza, se não tem token, a gente retorna a chamada ao fetch normal, só repassando aqui input e init, que nós recebemos aqui na chamada do fetch with token. Se tem token configurado, então a gente retorna, na verdade, uma chamada ao fetch, passando o input, que é a URL, né, o endpoint, e passando o init aqui que eu recebi, só que modificado, porque eu quero adicionar o cabeçalho de autorização. Então, ó, eu vou passar aqui um novo objeto init, espalhando aqui todo o objeto init que eu recebi. Então, eu vou pegar aqui o que eu recebi no meu objeto init aqui inicialmente, e aí eu vou começar a sobrescrever agora. Eu quero um novo cabeçalho aqui, que é o cabeçalho de autenticação para poder incluir o token na requisição. Então, eu vou chamar o atributo headers. Esse atributo headers, eu posso já ter esse atributo headers tendo sido passado aqui no objeto init, na chamada do fetch with token. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espalhar aqui também o que eu tiver recebido nos headers do meu objeto init. Ó. Então, init.headers. Se eu tiver recebido alguma coisa, vou espalhar aqui e aí eu adiciono ou sobrescrevo, né? No caso aqui eu vou adicionar o atributo authorization, tá? O cabeçalho. Isso aqui eu tô customizando o cabeçalho da requisição, tá, gente? Então, ó, eu tenho um cabeçalho lá aqui do HTTP, que é o authorization, que é justamente nesse cabeçalho que a gente envia o token. Então, authorization e o valor, vou interpolar aqui, então vou usar template literals, que quando a gente trabalha com token JWT, a gente tá trabalhando com um tipo de autenticação que a gente chama de bearer, né? Bearer token. Então, eu tenho que começar aqui com a palavra bearer. Tá, isso aqui é obrigatório. E aí eu interpolo o token aqui. Então a gente pega lá da nossa variável token. Beleza? E aí dessa forma, nós interceptamos aqui o init com as opções que foram enviadas na chamada, no fetch with token, e adicionamos o cabeçalho authorization, incluindo o token que nós temos ali no local storage. Se não tiver token, aí ele faz um fetch normal. Só repassando aqui os parâmetros. Beleza? Então vamos voltar aqui no get. E aí, aqui onde a gente chama fetch, a gente vai chamar o quê? Fetch with token. No post também, ó, onde a gente chama fetch with token. Beleza. Agora vamos voltar no navegador e ver se só isso aqui já resolveu. Vamos dar um refresh aqui nessa página. E beleza, ó, olha só. Então já apareceu aqui as iniciais, apareceu o nome aqui do usuário, as quantidades aqui as estatísticas corretamente, tá tudo zerado, né? Um usuário novo. Só o campus aqui que apareceu meio estranho aqui, mas é porque o campus, na verdade, ele é retornado como um objeto. Então vamos voltar aqui no código. Deixa eu fechar tudo isso aqui e vamos organizar aqui. Deixa eu recolher essas pastas. Não me perco aqui com tanto arquivo, né? Vamos lá no nosso componente profile card. Então aqui os components profile card. E aí, que a gente está chamando o campus, na verdade é campus.name, porque vem o ID e vem o name, né? Então, campus.name. E show de bola. Campus, boa viagem. Beleza, pessoal. Então, tá feito, criado aí o nosso profile card. Agora, pessoal, vamos rapidinho só organizar esse fluxo aqui, tá? Para utilizar a estrutura modular que nós estamos empregando aqui na arquitetura da nossa aplicação, tá? Então, eu vou criar uma pasta service aqui dentro de users, services. Vou chamar aqui de user.service.ts. E aí vamos criar uma primeira função, que é a função de obter o perfil, né? Então vamos chamar de getProfile. Vamos ver aqui, ó, que vai fazer justamente isso aqui, ó, essa chamada. Então vamos retirar daqui, vou trazer ela para cá. Então aqui vai ser uma async function e vou exportar também, né? Vamos importar aqui o módulo HTTP.
o nosso user profile DTO. E aí aqui a gente vai tipar esse retorno do get profile, a gente vai devolver um user profile DTO. Então vamos retornar aqui esse nosso response data, show de bola. Vamos só envolver aqui no prompts, né, porque é a função assíncrona. Nosso service criado. Vamos criar aqui em components um hook para esse componente. Então vou chamar de use profile. Vou chamar só use profile, porque a gente pode reaproveitar esse hook aqui, esse view model, lá para a página de perfil, certo? Talvez faça sentido. Então, vamos aqui exportar uma função aqui do hook, use profile, que vai, de fato, encapsular essa lógica aqui, ó. Então, vou pegar o use state, né, e o use effect. Vamos levar aqui para o hook, vamos fazer as importações necessárias. E aí veja que eu não preciso mais chamar diretamente aqui o meu client HTTP. Eu vou fazer isso através do serviço, tá? Lá do meu user service que eu criei. Vamos chamar a função getProfile. Essa função getProfile vai me retornar, então, um userProfile DTO e um const chamado de responseData. É uma função assíncrona, então vamos esperar. Uma vez executada essa função, a gente vai setar o nosso estado. Então, set userData, responseData. Aqui está reclamando que a gente está usando uma await fora de uma async. Então, a gente pode envolver isso aqui em uma função. Então, basicamente, vai ficar quase a mesma coisa, né? A gente só não vai lidar diretamente com o HTTP client, né? Então, const fetch profile, função assíncrona. E aí, vamos puxar isso aqui para dentro e no final, executar então essa função fetchProfile. Belezinha. No final da minha função, né, do hook useProfile, eu vou então retornar o que o meu componente vai precisar. Então, return. Vamos retornar o quê? O user data. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente retornar. Basicamente só os dados de usuário, né? Então, belezinha. Então, vamos voltar aqui e vamos chamar o nosso use profile, pegando aqui o retorno, user data. Vamos ajustar as importações aqui, Alt Shift O, e vamos ver se ainda está funcionando. Vamos atualizar aqui. E, belezinha, não, né? Não carregou. Opa, carregou. O que que aconteceu, gente? Houve uma demora aí na chamada API, e aí eu tive essa visualização aqui estranha, né? Com uns valores indefinidos e tal. Isso não é interessante. É interessante que você monte algum componente de loading para poder renderizar. Inclusive, é rápido a gente fazer aqui algo bem simples. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no meu hook useProfile, vamos criar um outro estado para o estado de loading, né? Para representar o estado de loading. Então, vou criar aqui um isLoad e um set isLoading. Belezinha. Então, vai ser um estado do tipo booleano, começando como false, né? De início, a gente não vai estar fazendo nenhuma busca API. Essa busca ela vai disparar aqui dentro do useEffect, tá? Quando a gente estiver aqui no fetchProfile, né? Executando o fetchProfile. Então, aqui antes de chamar o getProfile, né, o meu serviço, eu vou então setar esse isLoading para true, para dizer que está em estado de carregamento. E ao final aqui, então chegou os dados, setei o estado, seto aqui o isLoading para false. Dá um espaço aqui, belezinha. E aí eu vou retornar aqui também, além dos dados do usuário, eu vou retornar o estado de loading, então isLoading. Lá no nosso profile card, vamos pegar também o isLoading. E aí fica bem simples agora, ó. Eu posso verificar, então se isLoading, o que a gente pode fazer? Pode retornar algo diferente, né? Um componente de loading, por exemplo. Aí você pode personalizar algum componente de loading aí padrão para sua aplicação ou utilizar um pattern interessante de UI, que é um componente esqueleto, né? Um skeleton. Mas aqui eu vou fazer algo mais simples aqui, até por causa do tempo mesmo, então vou só retornar uma div com o texto carregando. Vamos verificar? Ó, vou dar um refresh aqui na página e olha só, vai aparecer carregando e aí, quando os dados chegarem de fato, o meu componente é renderizado. Beleza, pessoal, vamos finalizar aqui com um commit. Então, adiciona novos serviços e componentes para gerenciamento de perfil de usuário e implementa o componente profile card. Belezinha. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a nossa próxima videoaula.